Meu nome é José Augusto de Souza Mello e agora eu vou apresentar meu projeto de pesquisa, que é a análise e projeto de um circuito neuromórfico para aplicações de baixa potência. Para a utilização eficiente de uma célula fotovoltaica é necessário o uso de rastreadores de pontos de máxima potência, MPPT. São os rastreadores MPPT. Esses rastreadores são responsáveis por encontrar um ponto de máxima potência na utilização da célula fotovoltaica, que é um ponto onde ocorre a maior transferência de potência entre a célula e a carga. Esses rastreadores são comumente implementados utilizando a lógica fuzzy, graças à sua simplicidade e robustez. E em aplicações de Energy Harvesting, que são aplicações onde os dispositivos têm que consumir a menor potência possível, existem outras soluções que se sobressaem sobre a utilização da lógica fuzzy. Uma delas é a utilização de uma rede neural do tipo LM, Extreme Learning Machine. E a substituição da lógica fuzzy por uma rede neural LM tem um potencial para menor consumo de potência, menor área de circuito integrado, maior flexibilidade de reprogramação e oferece um desempenho semelhante ao hardware fuzzy. Aqui nós temos a estrutura de uma rede do tipo LM, nós temos as camadas de entrada, a intermediária ou oculta e a camada de saída. Lembrando que nesse tipo de rede nós temos apenas uma de cada, apenas uma camada de cada. Aqui nós temos os pesos de entrada, que podem ser distribuídos aleatoriamente. Aqui nós temos os pesos de saída responsáveis pelo aprendizado da rede. Esses pesos de saída podem ser encontrados através de algoritmos de aprendizagem, como, por exemplo, a regressão linear. Aqui nós temos as equações que modelam o funcionamento de um neurônio. Então, o funcionamento de um neurônio, basicamente, ele multiplica as entradas pelos seus respectivos pesos, que nesse caso pode ser pesos aleatórios, e ele faz um somatório desses resultados e envia para uma função de transferência. E ele pode enviar também um sinal de bias, que é um sinal de offset da rede neural. A proposta desse projeto é fazer um circuito que emule o funcionamento de neurônio para que possivelmente ele possa ser aplicado na construção de uma rede do tipo LM. O circuito construído ele se baseia em espelhos de correntes. Aqui nós temos um espelho de corrente simples. Um espelho de corrente nada mais é do que um circuito que ele espelha a corrente de entrada para a saída. Aqui no caso do espelho de corrente simples, nós temos o efeito de modulação de comprimento de canal, que ele adiciona uma distorção na corrente espelhada. E essa distorção mais a variação do processo de fabricação desses transistores, ela vai dar uma distorção geral no espelhamento de corrente que nós vamos usar com os pesos aleatórios de entrada da rede LM. Aqui nós temos os espelhos de correntes que não sofrem com esse efeito de modulação de comprimento de canal, que são os espelhos de corrente cascode. E aqui nós temos um espelho de corrente cascode de baixa tensão, que ele opera com uma tensão menor do que um espelho de corrente cascode. Aqui nós temos um circuito que faz a subtração entre duas correntes. E esse circuito ele será utilizado para fazer a implementação da função de transferência ReLU, que ela pode ser deslocada no eixo X através da variação da corrente I2. E aqui nós temos o esquemático dos circuitos. Aqui é um circuito de espelho de corrente simples, PMOS, e aqui é um circuito cascode PMOS de baixa tensão. Aqui é um espelho cascode PMOS de baixa tensão e um espelho cascode NMOS de baixa tensão. Aqui é a topologia final do circuito, onde aqui nós temos os espelhos de entrada, o circuito de bias. Aqui é um espelho de corrente só para espelhar a corrente para a próxima etapa, e essa próxima etapa é a etapa da função de transferência. Então, o resultado dessa função de transferência é enviado para a saída do circuito. Aqui nós temos o layout do circuito, que é onde foi criadas as vias em vários metais diferentes para fazermos as ligações elétricas dos transistores. Aqui a implementação dos espelhos de entrada, espelho simples de entrada. E aqui é uma visão geral do layout do circuito. Aqui é a simulação do circuito, onde nós variamos as duas correntes de entrada e deslocamos a ReLU no eixo X. E aqui nós podemos ver várias ReLUs na simulação. Cada ReLU corresponde a um neurônio diferente. Então aqui nós podemos concluir que o circuito ele emula corretamente o funcionamento de um neurônio. Aqui
são as referências utilizadas para a pesquisa e obrigado pela atenção.